Então hoje nós vamos iniciar alguns esclarecimentos desse livro Depressão e Obsessão, do Projeto Espiritizar, lá da Federação Espírita do Mato Grosso. É uma série de livros que faz parte de uma chamada série Saúde Espiritual. E hoje a gente vai iniciar alguns esclarecimentos em torno do livro a partir da introdução e do seu primeiro capítulo. Vamos ver aqui do livro Fonte Viva, a introdução de nosso estudo, um comentário aqui do capítulo 83, através de Emmanuel. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza na própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Então vamos fazer aqui algumas observações sobre essas colocações do capítulo 83. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição, além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença. Veja só, Emmanuel coloca assim: constitui fase rudimentar, básica, simples, no aprendizado do Evangelho. A partir daí, a expectativa é a prática, mas Emmanuel aqui destaca bem, acentuando um detalhe muito importante: afeiçoando a ela nossas experiências pessoais de cada dia. Quando ele fala aqui sobre afeiçoando a elas nossas experiências pessoais, é porque a proposta de renovação trazida pela doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, propõe que nós, a partir da mudança de valores pelo pensamento, por novas metas e objetivos, nós criemos e estabeleçamos laços de afeição ao ensino do Evangelho. Então o espírita, ele não é chamado a ter uma vida em harmonia com as leis de Deus por obediência à lei puramente, mas por ter criado sensibilização e afeição ao que a lei propõe e, sobretudo, pelo conhecimento dos resultados. Quando nós estudamos a doutrina, aprendemos de forma muito clara que a felicidade possível de nós usufruirmos na Terra é diretamente proporcional à nossa harmonia com as leis de Deus. Conhecer essas leis, aproximar delas e criar laços de afetos para a vivência é sinônimo de encontrarmos o caminho da verdadeira felicidade desde a encarnação em que nos encontramos, desde agora. E finalizando, representa o curso vivo e santificante. Santificante, aqui sempre lembramos para aqueles que não gostam muito da palavra santo, é sinônimo aqui de espiritualizante. É o curso vivo e espiritualizante, que vai fortalecer o nosso espírito. E é vivo porque é uma proposta de atitude comportamental, na nossa maneira de viver, de se expressar. Por isso é que é um curso vivo. Então essa é a pequena introdução para o nosso assunto de hoje, que é a apresentação desse livro, Depressão e Obsessão. E embaixo diz: duas faces de uma doença espiritual. Vamos entender porque é duas faces de uma doença espiritual à luz da doutrina espírita. Porque é bom aqui enfatizarmos logo que esse estudo, que vai ser delineado ao longo do livro, é dentro da proposta espírita.
Vamos ver aqui o nosso primeiro slide na apresentação do livro. No passado, as doenças de alcance mundial eram as doenças infecciosas. Com o avanço da medicina, as enfermidades infecto-contagiosas têm sido controladas. Paradoxalmente, as doenças mentais, especialmente as de caráter neurótico, como a depressão, somente aumentam em quantidade e intensidade. E aí a gente vai, ao tomar conhecimento desses dados, encontrar as causas para que isso esteja acontecendo na atualidade. E como nós vamos ver adiante, essas causas têm tudo a ver com a proposta materialista, hedonista e imediatista da sociedade em que nós vivemos atualmente, como sendo a grande causa geratriz dos fenômenos de ansiedade, de estresse e depressão. Tudo isso é vinculado à proposta de se viver atualmente na Terra de forma distanciada da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Consequentemente, abrindo portas para depressão, para obsessão. Vamos ver aqui o próximo slide. Esse fato tem a ver com o momento em que estamos vivendo, em que há uma grande inversão de valores, muito própria desse tempo conturbado, no qual se cultua o sensualismo, o hedonismo e o materialismo, em detrimento das questões espirituais da vida. É aí onde está a grande causa da depressão e de todas essas doenças de ordem mental, cuja tendência é aumentar muito. É o resultado natural de se procurar, na experiência humana, vivê-la distanciado dos valores espirituais. Isso, quando aqui é colocado esse culto ao sensualismo, o hedonismo, que é viver em busca do prazer sempre que possível, de qualquer modo, e o materialismo em detrimento das questões espirituais da vida. Quando se tem a mente, o pensamento, os objetivos todos ligados à posse, ao poder, aos valores efêmeros da vida, a gente bloqueia de uma forma veemente os canais de ligações psíquicas nossas com a espiritualidade. E a gente tem a mente toda voltada para o instinto e para as satisfações do corpo e, consequentemente, é aí onde cria-se o campo para, surgindo as frustrações normais do mundo de provas e expiações em que nós estamos, e os derivados de doenças, ou até da própria idade física quando avança, inapelavelmente conduz aos fenômenos, entre outros, mais comuns de depressão. Mas vamos ver aqui adiantar um pouquinho o estudo. O distanciamento da criatura da própria essência divina pelo culto à matéria produz graves consequências. Uma delas é a depressão. Concomitantemente com o processo de obsessão, que também vem aumentando cada vez mais intensamente. Então, nós iremos ver ao longo desse estudo como esses dois fatores estão tão ligados: depressão e obsessão. Às vezes um dando origem ao outro, em outras situações invertendo a ordem. A depressão abrindo campo para a obsessão, ou a obsessão abrindo campo para a depressão. Então, a grande questão maior que nós estamos vivendo nos dias atuais é o quê?
esse distanciamento da criatura da própria essência divina pelo culto à matéria. Então é evidente que, na medida em que cada vez mais essa sociedade em que nós nos encontramos colocar como forma de felicidade, né, os desequilíbrios na área do sensualismo, do materialismo, cada vez mais estará aumentando o número de pessoas em depressão, em estresse, em ansiedade e em fobias as mais variadas, que também faz parte desse conjunto de distúrbios psíquicos que tem atingido tanto a humanidade. Em sua maioria, as obsessões são silenciosas. A pessoa obsidiada não se dá conta do processo, pois a obsessão está associada com as doenças de caráter emocional, especialmente a depressão, a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, as fobias, etc. Vejam como é que a coisa vai se instalando. Primeiro, o fato de que as incisivas de ordem espiritual obsessiva são sutis e despercebidas, mas profundamente associadas aos distúrbios na área psíquica. A mentora Joana de Ângeles nos ensina em sua obra Entrega-te a Deus que em todos os casos de depressão ocorre o fenômeno da obsessão, ou antes ou depois. Então, tem uma pessoa com depressão, não há como, associado ao fenômeno, à doença em si, não haver um fator obsessivo que deu início à depressão ou que veio em consequência dela. Por isso, a depressão e a obsessão são duas faces de uma doença de caráter espiritual. Vejam como se coloca. É claro que essa avaliação que nós estamos aqui comentando, ela é do ponto de vista espírita. É claro que na área médica, psiquiátrica, psicológica, quando se procura apoio também na psicologia, não vai abranger o entendimento e a compreensão como nós estamos vendo aqui. Porque aqui a gente entra no campo do espírito imortal e das causas que muitas vezes são anteriores à encarnação atual. Por exemplo, hoje cada vez mais surge, inclusive, depressão na área da infância. Uma criança que já nasceu, já reencarnou o espírito com depressão. E aí vai se procurar encontrar causas e muito menos tratamento na psicoterapia convencional, quando a criança já trouxe do passado dela os fatores desencadeadores da depressão. Mas aí quando a gente analisa do ponto de vista espiritual, aí nós encontramos a causa. E a causa está onde? No espírito imortal. Um dos grandes fatores desencadeadores de uma variedade grande de depressão é o quê? É o surgimento de uma prova ou de um sofrimento que a pessoa não deu conta e se revoltou contra ele. Então, a perda de um ente querido, uma falência grave na área financeira, onde não teve como a pessoa evitar, e tendo que enfrentar esse tipo de prova, a pessoa revoltou-se e abriu o campo para uma tristeza continuada que gerou a depressão. Então, a causa, como nós vimos, quer dessa vida ou de vida anterior, é de ordem espiritual.
porque a princípio nasce da forma infantil de querer enfrentar uma dor, um sofrimento maior, e depois que se engendra os fatores de ordem emocional e psíquica, abre-se campo para as alterações de ordem hormonal, que aí estabelece o clima, até em termos físicos, de aprofundamento do processo depressivo, facultando com que muitas vezes seja indispensável o tratamento médico e o espiritual simultâneo. Porque, em parte, a terapia médica atual, ela é mais paliativa, ela não é curativa. Porque para que de fato a pessoa se cure de uma depressão, ela tem que resolver a questão de ordem física, se já tiver sido atingido, e depois de ordem psíquica e espiritual, mudando a forma de encarar a vida, de encarar os problemas que venham a surgir novamente, porque senão a pessoa estará sempre aberta a recidivas. Pode até ficar bom, pode ter resolvido a questão de ordem hormonal com a terapia médica, pode ter até procurado uma assistência espiritual e se renovado temporariamente, mas se aquela renovação não ganhou profundidade, ela abre portas a ter uma recidiva e voltar outra vez a ter a depressão. Em si, a depressão ela caracteriza mais o quê? Um espírito rebelde, revoltado, que teve que enfrentar um sofrimento, que disse assim em si mesmo: eu não mereço isso e eu não aceito isso. Quando a pessoa tem essa proposta emocional de encarar um problema, ela está abrindo portas a uma depressão. Quando ao enfrentar um problema, a pessoa diz: não, eu não aceito, não aceito. Mas aí é obrigado a aceitar. E aí abre um campo de revolta interior que leva a um processo depressivo. A percepção nossa de espírito imortal, o conhecimento da reencarnação, o esforço pela prática de renovação íntima, que é insubstituível, é a profilaxia excelente para evitar-se de entrar em processos depressivos. Pelo fato de que a pessoa emocionalmente, psiquicamente, ela já está interiormente preparada para enfrentar situações adversas, pela forma de encarar a vida e de perceber a sua existência. Mas vocês imaginem que uma pessoa que olha a vida do ponto de vista materialista, como é que fica? Quando ela tem que enfrentar uma dor muito grande, um problema muito grande, ela vai para o campo da revolta. E é aí onde começa a abrir as portas para os processos depressivos. Por isso é que mesmo nós, espíritas, tendo conhecimento já adquirido sobre as razões espirituais da vida, tem que estar sempre no esforço de vivência, de reforma íntima, de estar sensível às mudanças espirituais nos seus objetivos e metas, para aí sim estar de fato preparado a enfrentar, boa noite, as situações complicadas que uma vida no mundo de provas e expiação como o nosso oferece. Essa é a questão. Vamos ver aqui mais um slide. Veremos como se instalam ambos os processos, o depressivo e o obsessivo. A maneira de fazermos o tratamento e, principalmente, a profilaxia para essas graves enfermidades espirituais. Então, o objetivo do estudo desse livro é esse. Nós iremos analisando de forma detalhada a instalação do processo, tanto depressivo quanto obsessivo, e
tratamento e profilaxia. Então se sabe que na medida em que há uma mudança de humor permanente, na medida em que a pessoa passa a encarar a vida com um certo ar de tristeza, de apatia, ela começa de forma imperceptível, através do pensamento e das emoções, provocar alterações nos seus hormônios. E principalmente aqueles que a ciência já identificou como sendo associados à alegria ou ao prazer. É a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Essas três eu me lembro como sendo principais. Quando há uma queda nos níveis dela, é porque a pessoa já alimentou tanto sentimento de tristeza, de revolta, de apatia, que atingiu os seus neurotransmissores, causando problema na própria produção de hormônios. Por isso que o apóstolo Paulo já tinha colocado nas suas cartas para os cristãos, porque vocês imaginem que na época do cristianismo primitivo, o que havia de motivos para aqueles cristãos entrarem em depressão, olhe, a gente era de ter até vergonha, porque os cristãos primitivos como eram, às vezes tinha a casa roubada, tomada por Roma, eram presos sem terem feito nenhum mal, eram amaldiçoados porque se diziam cristãos, perdiam parentes e tinham que enfrentar a morte. Então vejam o quadro tétrico que os cristãos tinham que enfrentar. Será que era campo para se deprimirem? E aí o apóstolo Paulo, entre outras observações que ele coloca nas suas cartas, ele botava: rejubilai-vos sempre. E rejubilar, o sinônimo de rejubilar é pular de alegria. Os cristãos tinham que, estando numa conexão espiritual profunda com o Evangelho do Cristo, enfrentar as piores adversidades de ânimo erguido, de alegria interior, para de maneira nenhuma ter campos para tristezas maiores ou depressões, porque não havia nem campo nem tempo para isso. Então essa conexão espiritual profunda é que era o antídoto mais eficaz. Hoje é essa ausência de conexão com a espiritualidade em termos verdadeiros e profundos que levam cristãos modernos a entrar em depressão. Porque a depressão e a obsessão não há religião isenta. Então há católicos, evangélicos, espíritas que entram em depressão, que entram em obsessão. Mas por trás de qualquer um deles a causa geratriz é pouca espiritualidade em termos de profundidade na vida deles. Essa causa é comum. Porque se isso aí tivesse sido trabalhado suficientemente, não haveria razões externas que os debilitassem em termos de uma queda tão grave em termos espirituais como é o processo de depressão. Então é isso que hoje é o principal motivo, a causa geratriz. Vamos aqui para mais um slide. Enveredar pela depressão e pela obsessão é muito fácil, já que todos trazemos as predisposições para as doenças de caráter emocional, bem como as vítimas e comparsas de crimes perpetrados em nosso passado espiritual, aguardando brechas em nosso psiquismo
para nos obsidiar. Vejam aí, no contexto espírita que nós estamos analisando, como se vai na causa geratriz dos problemas. Vejam, nós podemos ter uma vida agora relativamente equilibrada, financeira, social, familiar, relativamente equilibrada. Mas se nós trazemos, como é muito comum, um passado espiritual de desarranjos, crimes e vícios, ou nós trabalhamos uma espiritualidade profunda nessa vida, ou estamos fritos. Porque nós estaremos abertos a uma possibilidade veemente, nos dias atuais, de depressão e de obsessão. Porque a questão só não é você estar bem equilibrado em termos externos agora, que você traz um passado. Para que você se proteja a um passado que você não tem ideia do que você fez, sabe o que é que você tem que fazer agora? Trabalhar a espiritualidade num nível profundo. Não adianta você ser um frequentadorzinho de reunião, alguém que detém apenas o conhecimento. Ou você se engaja, se envolve em termos de profundidade, ou você tem brechas e possibilidades, se não dessa vida, do seu passado. Essa é a questão. E nós sabemos que uma das consequências mais graves atualmente da depressão qual é? O suicídio. E não são poucos os suicídios provenientes de depressão, que são verdadeiros assassinatos espirituais. A pessoa está desequilibrada psiquicamente, está no processo depressivo, e aí toma uma atitude precipitada e súbita contra a própria vida, num nível de inconsciência que é um verdadeiro assassinato. E assim tem havido uma quantidade, nos dias que nós vivemos, muito grande. Porque essa associação da depressão com a obsessão, que como nós vimos, ou a obsessão desencadeia a depressão, ou a depressão vai desencadear a obsessão. É duas faces de uma mesma moeda. Não há ninguém depressivo que não esteja obsidiado. Pronto, só isso. Você vai lidar ou vai tentar ajudar alguém que está em depressão, não tenha dúvida, ele está obsidiado também. Ele não só tem uma alteração a nível psíquico, hormonal, não, ele tem também um problema de intromissão no psiquismo, de espíritos que o induzem ou intensificam o processo nele. E é por isso que sempre é necessário o tratamento dos dois lados, o médico e o espiritual, para de fato não só tratar, mas abrir possibilidades de cura. Precisa os dois lados. Então, voltando aqui a esse slide para encerrar esse comentário, é que trazemos as predisposições para as doenças de caráter emocional. A questão toda nossa é essa, é que muitas vezes nós vimos do plano espiritual já com certo nível de rebeldia face às provas que teria que passar. É por isso que há as depressões até na infância. O próprio espírito já reencarna contrariado com a situação que ia viver, com a família na qual ia ser acolhido, e aquilo é de forma inconsciente no psiquismo dele. Mas ele já entra revoltado, porque a causa, como já havíamos dito, muito associada em termos emocionais da depressão é a revolta. A pessoa acha que não merece a situação que vive, a família que tem, a posição que passa no seu contexto existencial.
às vezes fomentada por uma traição, outras vezes pela morte de um parente que a pessoa não aceitou. E quando não aceita, significa rebelar-se. E quando se rebela, é abrir portas à obsessão ou depressão, ou um ou outro, ou os dois juntos. Por isso é que a gente, na medida que a gente vai se espiritualizando, a gente aprende a ser mais sensível aos objetivos espirituais da vida. E quem encara a vida do prisma materialista, como dissemos há pouco, prepara o couro, porque vai apanhar, viu? Sobretudo nos dias, apanhar no sentido de que dificilmente conseguirá, ao longo de uma existência, não cair no campo da depressão e da obsessão, os dois juntos. Quem encara o mundo, a vida, pelo prisma materialista, atualmente, dificilmente ele vai escapar disso. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, já colocou depressão como a doença do século e profundamente associada a ela o suicídio. Eu quero até lembrar que já no Brasil inteiro o telefone 188 do CVV atende pessoas que estejam com problema de ansiedade, de depressão, de revolta. Todo o Brasil, a pessoa liga 188 de telefone fixo ou celular, não paga nada. Qualquer hora do dia ou da noite tem alguém para atender. Conversar com a pessoa, ouvir ela, para um desabafo, em termos de alguma ajuda, a pelo menos uma linha de socorro. Então, deixar bem lembrado isso, é o número 188 do CVV. Então, finalizando, esses comparsas de crimes perpetrados, o que é que fazem? Ficam aguardando brechas no nosso psiquismo. Sabe quais são as brechas? São aquelas ocasionadas por uma tristeza, por uma perda, por um sofrimento maior que a pessoa vinha passar. E a pessoa ali, em termos emocionais, abriu o campo ao cultivo de emoções de desequilíbrio. Está ali a brecha. A forma eficaz e continuada em termos de qualidade na vigilância significa, entre outras coisas, vejam bem, estar de bem com a vida, independente do que nos acontecer. Se intimamente a gente estiver sempre atento e com a lâmpadazinha acesa para eu estou de bem com a vida, porque tem que estar. Porque se você não estiver de bem com a vida, se preocupe não. Você está chamando adversários do passado para aumentar a dificuldade sua. Para, como se diz popularmente, lhe dar uma rasteira. Então, sempre importante nós estarmos, em termos de consciência, desperta de vigilância, o nível de emoção que nós alimentamos ao longo do dia. Independente de provas, de dificuldades, que todo mundo tem na Terra, mas o cristão, e sobretudo o espírita que recebe esses esclarecimentos que nós estamos aqui compartilhando, ele tem de estar de bem com a vida. Primeiro, entre outras coisas, porque ele sabe que Deus e Jesus controlam a vida. Que o mundo aqui na Terra não está sob o poder do diabo. Que as dificuldades e problemas que ele passa não é de graça. É porque ele ou precisa para aprender ou é resgate. Então está tudo no seu devido lugar. Está nada errado. Surgiu um problema grave na família, um desemprego, etc. Nada grave. Está tudo dentro do que você precisa para aprender ou resgatar. Bateu dificuldade, não houve endereço errado. O conceito espírita é esse. Se a pessoa estiver bem envolvida nesse contexto espírita,
Está tudo no seu lugar. Oxe, houve um problema, a vida é cheia de problemas. Resolver um problema, vai aparecer outro. Como diz Emmanuel. Então, esse clima interior de compreensão espiritual da vida, que deve ser expressa na nossa maneira de viver, é a terapia profilática excelente para evitar depressão e obsessão. Por não apresentarem nada do ponto de vista físico, muitos deprimidos acham que realmente não estão doentes, concluindo que têm uma fraqueza de caráter, que não têm força de vontade para superar os seus problemas, especialmente os pacientes do sexo masculino. Vamos entender essa colocação. Primeiro é que quando aqui diz, por não apresentarem nada do ponto de vista físico, se refere às depressões nas suas fases iniciais ou médias. Por isso é que a consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo na fase inicial é tão importante, porque não vai ser detectado em exames e a pessoa já pode estar apresentando um quadro emocional e psíquico que estabelece início de processo depressivo. E nessa fase, os recursos terapêuticos, tanto de ordem médica quanto espiritual, são muito mais eficazes. Mas à medida que o processo vai se agravando e se aprofundando, aí começa a haver alteração hormonal. Então a depressão, num estágio já mais avançado, se for fazer exames de sangue, das taxas hormonais, elas já estão alteradas. Mas aí a depressão já está num nível grave. Esse é o problema. Muitos deprimidos acham que realmente não estão doentes, nas fases iniciais, sobretudo, concluindo que tem uma fraqueza de caráter, que não tem força de vontade de superar os seus problemas. Então veja, um certo desânimo mais acentuado, uma certa ausência de convívio social, onde a pessoa sempre procura estar fora do convívio social, vai desenhando uma série de quadros que para os profissionais de saúde eles facilmente identificam. Você já está com início de depressão. Pessoas que gostam de reclamar muito, que reclamam de tudo, é mais uma característica. Quem não conhece esses dados, acha que isso é apenas questão de temperamento ou de caráter. Não é porque fulano é assim, só vive reclamando de tudo. Não, ele já é um depressivo. Essa característica de estar sempre reclamando de tudo já é um ponto forte para ele ser um depressivo. Não é assim. E quando não, obsidiado, né? Porque depressão e obsessão sempre caminham juntos. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. A característica mais marcante dos estados depressivos são os sentimentos de tristeza ou vazio. A dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação de viver, que pode estar acompanhado com ideias de morte, que se manifestam de várias formas. Pode desejar morrer, atentar contra a própria vida pelo suicídio, ou simplesmente não desejar viver. Às vezes a pessoa diz assim: eu nunca cometeria suicídio, mas a minha vida não vale nada. Então, há maneiras sutis de evidenciar que a pessoa está numa depressão e já num certo nível, mesmo que ela não esteja falando em suicidar-se, claro. E às vezes porque realmente, inclusive, teme a morte do corpo. Mas aqui, voltando ao início desse slide, a característica mais marcante é o sentimento de tristeza ou vazio. Identificados isso de uma forma constante,
a pessoa já está no campo da depressão e precisa cuidar, porque realmente à medida em que se está nos primeiros degraus da depressão, é bem mais fácil a profilaxia e o tratamento, mas avançando vai se tornando muito difícil. E o pior de tudo é que a depressão, de certo modo, ela contagia também os parentes ou quem convive de perto com a pessoa. Quem vive há muito tempo tratando ou ajudando alguém com depressão, ele tem que estar cuidando muito do seu emocional, do seu lado espiritual, porque senão ele se contagia em termos magnéticos e psíquicos ao longo do tratamento, da ajuda que dê a alguém. Então isso aí foi praticamente só a introdução do livro Depressão e Obsessão, que nós deixamos aqui a recomendação de leitura para quem não tiver, porque é um livro e é um assunto que é de interesse de todos nós, daqueles que podem ajudar alguém com depressão, ou também em termos preventivos para si mesmo, como nós que estaremos estudando essa obra aí durante alguns meses, ou pelo menos várias semanas. E é chegado o momento de fazermos aqui a prece e de interrompermos o nosso estudo. Na próxima sexta nós continuaremos essa temática. Aliás, eu estou lembrando aqui que na próxima sexta-feira é a sexta-feira de um evento lá em Recife, de um CIMESP, onde várias pessoas estarão viajando. Então esse nosso estudo de sexta-feira de hoje só irá ser realizado de hoje a 15 dias. Então fica aí a dica da leitura do livro Depressão e Obsessão, Duas Faces de uma Doença Espiritual. É um livro editado pela editora Espiritizar, mas se encontra em diversas livrarias ou distribuidoras espíritas. Aqui no Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, esse livro tem desconto de 20%. Ele custa R$ 38,00 e está à venda por 30. Nós vamos para a prece de encerramento agora. Pedir a nosso irmão Walter, que está aqui pela primeira vez nesse estudo, para ser o intermediário da prece aqui de encerramento do nosso estudo.